Ryan West nasceu em 1971, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Ele era o filho mais velho do casal Anton e Patsy West, que além dele tinha mais dois filhos, um de 11 anos e outro de 7. De origem judaica, o avô de Ryan era um sobrevivente dos campos e o seu pai Anton nasceu na Alemanha em um assentamento de relocação pouco tempo depois do término da Segunda Grande Guerra. Ryan cresceu em Staten Island, um distrito de Nova York com aproximadamente 500 mil habitantes. É dito que ele era um garoto tranquilo, inteligente e muito educado. Na época dos fatos, ele estava estudando na Torah High School, uma escola que, além de ter o sistema de ensino convencional, também focava no ensino dos princípios do judaísmo ortodoxo. Escolas desse tipo são conhecidas pelos judeus como yeshivas. Essa escola está localizada na cidade de Long Beach, também no estado de Nova York, e a maioria dos alunos são judeus. Ryan estudava lá há pouco mais de 2 anos, e assim como a maioria dos alunos, ele tinha o seu próprio dormitório. Só para esclarecer melhor, a escola é tipo as faculdades convencionais, que possuem dormitórios nos campos, onde os alunos dormem após concluírem as suas disciplinas. Eu não encontrei informações se Ryan voltava para casa nos finais de semana, que ficava a 1 hora de carro de onde ele estudava, pois geralmente, em colégios assim, os alunos passam o final de semana em casa com a família. Uma grande parte dos alunos que estudam na Torah High School se tornam rabinos após concluir os estudos, mas Ryan ainda não tinha certeza se queria se tornar um rabino ou seguir os passos do pai, que era um empresário. Mas, infelizmente, Ryan West não teve tempo de fazer essa escolha. No dia 1º de novembro de 1986, o corpo de Ryan foi encontrado em seu dormitório por um conselheiro depois que ele se atrasou para as orações matinais do sabá. Imediatamente, o conselheiro correu para fora do dormitório para chamar a polícia. No meio do caminho, ele encontrou outro aluno e o mandou sair dali depressa. A polícia chegou rapidamente no local. Muitos alunos e funcionários estavam confusos, pois não sabiam o que estava acontecendo. Don Dale, um dos detetives responsáveis pelo caso, checou o corpo e a cena do crime. Segundo ele, Ryan foi atingido 2 vezes na cabeça por um objeto que provavelmente seria uma machadinha. Ele supôs isso, pois a arma do crime não foi localizada no local. O detetive também observou que o quarto estava todo arrumado. Não haviam sinais de arrombamento e nem de luta, e nada foi levado. Apesar do corpo de Ryan ter sido encontrado no chão do quarto, o detetive afirmou que ele foi atacado em sua cama enquanto dormia, já que havia sangue no travesseiro e nos lençóis. E só depois, o seu corpo foi colocado no chão. O motivo do criminoso ter feito isso ainda é incerto, mas há algumas teorias que sugerem que isso foi uma espécie de ritual religioso. De acordo com fontes, no judaísmo ortodoxo, há a crença de que quando alguém parte, o corpo deve ser colocado no ponto mais baixo e fresco. Por isso, Ryan foi colocado no chão. Além disso, a janela do quarto do garoto foi aberta após o crime e estava muito frio naquele dia. As tradições ortodoxas exigem que uma porta ou janela seja aberta no quarto de uma pessoa falecida a fim de permitir que o espírito saia. Para os detetives do caso, isso significava que quem tivesse cometido o crime estava familiarizado com as crenças e os costumes do judaísmo ortodoxo. Além, é claro, de ter um bom conhecimento a respeito da escola e da rotina de alunos e funcionários. Para algumas pessoas, a janela aberta apenas significava a rota de fuga do criminoso. No entanto, o dormitório da vítima ficava no 3º andar. Dessa forma, era muito improvável que ele tenha fugido pela janela, já que a altura era considerável. A polícia teve muita dificuldade no primeiro dia de investigação. Isso porque o dia em que ocorreu o crime, 1º de novembro de 1986, era um sábado, e o sábado é considerado sagrado para os judeus. Na religião judaica, o sábado, ou sabá, como eles dizem, é considerado o dia de descanso, pois segundo a tradição hebraica, Deus descansou no 7º dia após concluir a criação do universo. Tá, mas o que isso tem a ver com a polícia ter encontrado dificuldades na investigação no primeiro dia? Bom, para resumir, como o sábado é o dia de descanso absoluto dos judeus ortodoxos, eles deixam de fazer várias coisas em respeito ao descanso, que vai desde trabalhar até usar energia elétrica ou andar de carro. Com isso, eles não quiseram responder às perguntas dos policiais que precisavam de certas informações para solucionarem o caso. O pequeno Ryan West foi velado em uma casa funerária no Brooklyn, em Nova York.
A cerimônia contou com mais de 1000 pessoas que ainda estavam sem entender o que havia acontecido. Hein era um jovem tranquilo e estudioso. Não havia motivos para ele ter sido vítima de um crime tão violento. Os pais do garoto estavam desolados. Afinal, a escola em que ele estudava era considerada uma das mais seguras e jamais pensaram que algo assim pudesse acontecer com o seu filho. De acordo com pessoas próximas à família, Patsy West, mãe da vítima, estava preocupada com o fato de seu filho morar fora de casa durante o ensino médio. Anton, pai do garoto, chegou a relatar que alguns meses antes do crime, mais precisamente em julho de 86, Hein ligou para ele chorando e dizendo que queria voltar para casa. Anton achou isso muito estranho, pois segundo ele, o seu filho era um garoto muito alegre e parecia gostar da escola interna em que estudava. O crime foi noticiado no país todo e, devido ao medo, alguns pais retiraram seus filhos de escolas internas e os colocaram em escolas normais para ficarem mais próximos deles. Voltando para as investigações, os policiais ainda encontraram dificuldades em obter informações mesmo após o sabá. Os detetives chegaram a conversar com mais de 100 alunos. No entanto, todos eles disseram que não sabiam de nada, e os que estavam mais próximos do dormitório de Hein e que pela lógica poderiam saber de alguma coisa, foram bem limitados em suas declarações. A polícia achou tudo isso muito estranho. Era como se uma lei do silêncio tivesse sido estabelecida naquela escola. Mais tarde, a polícia descobriu que os alunos foram instruídos pela direção para não falarem nada a respeito do caso. Os detetives então decidiram chamar todos os alunos, funcionários e qualquer pessoa que estivesse próxima ao local do crime quando ele ocorreu, para todos passarem pelo detector de mentiras. E todas as pessoas que foram chamadas passaram no teste do detector. Ou nenhum deles realmente não sabia de nada, ou alguém entre eles era um ótimo mentiroso. A polícia estava ficando sem opções, já que eles não tinham muitas informações para traçar uma linha de investigação. Além do fato que a arma do crime não foi encontrada, e também não havia vestígios de outra pessoa no dormitório de Hein. Uma coisa estranha que aconteceu alguns dias depois do crime foi que uma vela foi colocada no quarto da vítima e ninguém da escola admitiu ter colocado lá. Isso não era para acontecer, já que o dormitório do garoto foi interditado e ninguém além dos envolvidos na investigação poderia entrar no local. Uma vela memorial já tinha sido colocada lá, a pedido de um rabino, uma vela que era para queimar por 7 dias. Mas essa segunda vela, até hoje, as autoridades não sabem quem foi que a colocou. O tempo foi passando e os detetives tiveram que trabalhar com o que foram conseguindo aos poucos. Foi descoberto que na noite em que ocorreu o crime, um outro aluno que estava no mesmo prédio que Hein teve a porta do seu dormitório aberta por uma pessoa que ele não conseguiu ver quem era, como se essa pessoa estivesse procurando por alguém. A vítima era o único aluno que não tinha um colega de quarto. Todos os outros alunos, que eram cerca de 50 naquele prédio, foram colocados em dupla. Obviamente, isso facilitou as coisas para o criminoso, pois se tivesse outro aluno no quarto, ele provavelmente teria gritado por socorro, chamando a atenção de todos no prédio, e o responsável pelo crime não teria conseguido sair do local sem ser notado. Foi descoberto também que meses antes, outros 2 crimes semelhantes ao de Hein ocorreram nas imediações, cujas vítimas eram idosos que moravam sozinhos. Na época, não ligaram esses crimes ao que ocorreu na escola judaica, e eu também não encontrei informações se o responsável por eles foi preso. A respeito do caso de Hein West, a polícia checou alguns suspeitos durante a investigação. O primeiro era o zelador do local. Algumas pessoas disseram que ele tinha um temperamento forte e não se dava bem com a vítima, e logo após o crime, ele acabou retornando para a Polônia, seu país de origem. O outro era um morador de rua que tinha problemas mentais. Ele se tornou um suspeito, pois o mesmo estava sempre próximo à área onde ocorreu o crime e já tinha sido preso por invadir propriedade privada. Houve outros suspeitos também, mas esses 2 que eu citei foram considerados os principais pela polícia. No entanto, todos os suspeitos foram liberados por falta de evidências que os ligassem ao crime. A polícia continuou investigando e, mais tarde, algumas revelações a respeito do histórico da escola surgiram. Cerca de 10 anos antes do crime, um aluno fez uma denúncia dizendo que sofreu violência por parte de um professor da escola. Esse aluno disse ainda que falou com o responsável pela escola, esperando que ele tomasse alguma atitude, mas o responsável protegeu o professor e tentou abafar o caso. Uma outra revelação foi ainda pior. Poucos anos antes do crime,
um aluno tirou a própria vida em um dos dormitórios após ter sido humilhado e agredido por funcionários da escola. De acordo com testemunhas, ele não aguentou a terrível situação em que era submetido no local. Isso levantou a teoria de que talvez Ryan West tivesse sofrido algum tipo de violência, e o responsável decidiu tirar a vida dele para que o garoto não o denunciasse. Atrelado a essa teoria, alguns eventos estranhos envolvendo um rabino e diretor da escola chamado Evron Cooper foram relatados pelo pai da vítima, Anton West. De acordo com Anton, em agosto de 1986, ele enviou Ryan para visitar os avós na Europa. E nessa época, Evron Cooper ligou para ele perguntando quando o garoto voltaria. E Anton respondeu que em 1 ou 2 semanas. Ao se passar uma semana, Evron Cooper ligou novamente. Disse que ainda estava esperando e perguntou se o garoto voltaria mesmo na próxima semana. Percebendo que Evron estava ansioso para falar com seu filho, Anton decidiu levá-lo à casa do rabino assim que ele chegou da Europa. Na ocasião, Evron pediu para que Ryan entrasse em sua casa, mas que era para os seus pais esperarem do lado de fora. O rabino conversou por cerca de 10 minutos com o garoto, que depois voltou para o carro da família. Anton perguntou para o filho o que Evron queria tanto com ele, mas Ryan não quis falar sobre o assunto, e Anton não pressionou o filho a falar. Meses após o crime, Anton se encontrou com Evron no tribunal, depois que a família West processou a escola por descuido e imprudência. No tribunal, o rabino Evron Cooper disse para Anton que ele deveria refletir sobre qualquer coisa de ruim que ele tenha feito e considerar que talvez, por isso, a má sorte caiu sobre sua família. Em suma, o rabino estava culpando Anton de ter feito algo ruim e que por isso seu filho foi tirado dele. Não podemos afirmar que Evron Cooper seja o culpado pelo crime ou tenha alguma ligação com ele, mas podemos dizer que, no mínimo, o seu comportamento é bem estranho. Sem contar o fato que, de acordo com fontes, ele não queria muito cooperar com a polícia, o que dificultou as investigações. 25 detetives trabalharam no caso em tempo integral durante meses. Até um centro de comando móvel da polícia foi colocado em frente à escola por semanas. Eles tinham esperanças de que quem tivesse qualquer informação a respeito do caso compartilhasse com a polícia. No entanto, apesar de todos esses esforços, as investigações não avançaram e, por fim, o caso foi arquivado. No tempo em que o caso ficou arquivado, inúmeras teorias a respeito dele surgiram. Uma delas era de que o pai da vítima estivesse devendo dinheiro para uma máfia que atuava em Staten Island na época. Com isso, essa máfia teria contratado um matador profissional para dar um recado ao homem, usando o filho dele, o que explicaria a habilidade do criminoso em entrar no prédio onde ficavam os dormitórios, cometer o crime e depois sair sem deixar nenhum vestígio. Outra teoria é de que o garoto tivesse visto algo que não deveria nas dependências da escola, e alguém, para proteger esse segredo, o silenciou para sempre. Já outra é de que Ryan foi atacado por inveja. É dito que ele era um garoto brilhante, que se destacava entre todos os outros alunos, e apesar de ter muitos colegas que gostavam dele, pode ser que outros sentissem inveja, a ponto de cometer o crime. Essas duas últimas teorias também explicaria como que o responsável pelo crime conseguiu entrar e sair do prédio sem que ninguém visse, já que ele conheceria a rotina interna da escola por ser um aluno. Ou indo mais longe, se o criminoso for um aluno que tivesse um dormitório no mesmo prédio da vítima, ele nem precisaria sair, era só voltar para o seu dormitório. E isso levantaria a hipótese de que mais um outro aluno poderia estar envolvido, pois eles dormiam em duplas, com exceção de Ryan West. Eu não encontrei informações se a polícia se manifestou a respeito dessas teorias, mas segundo eles, há uma grande probabilidade de quem cometeu o crime seja um aluno ou funcionário da escola. Em maio de 2013, 26 anos após o crime, a polícia decidiu reabrir o caso. Eles deram uma coletiva de imprensa que contou com a presença de Anton West, pai da vítima. Nessa coletiva, foi oferecida uma recompensa de $25 mil por qualquer informação que ajudasse a polícia a solucionar o caso. Nessa mesma coletiva, foi dito pelas autoridades que na época do crime, eles encontraram um fio de cabelo na cama de Ryan, que não pertencia a ele. Essa informação era nova, pois em todas as fontes que eu verifiquei, a polícia disse que na época não haviam encontrado nenhuma evidência de outra pessoa na cena do crime. Talvez fosse uma estratégia deles. Os policiais disseram que esse único fio de cabelo estava em um local seguro e bem lacrado,
e que só iriam usá-lo para testar o DNA quando alguém realmente suspeito aparecesse, pois segundo eles, o fio é uma amostra frágil e eles têm receio de acabar inutilizando a única evidência forte que encontraram. Algum tempo depois da coletiva, a polícia recebeu algumas ligações de ex-alunos que estudaram na Torá High School, na mesma época em que ocorreu o crime. Esses alunos, hoje a maioria com mais de 50 anos, passaram algumas informações que talvez pudessem ajudar a polícia. No entanto, essas informações não foram suficientes para que as investigações avançassem e o caso fosse solucionado. Até os dias de hoje, o rabino Evron Cooper se mantém fechado e não gosta de falar nada a respeito do caso. Uma equipe de reportagem chegou a ir até a casa dele na esperança de que ele pudesse dizer alguma coisa, mas ele foi bem rude e depois bateu com a porta de sua casa na cara dos jornalistas. Novamente eu digo, não podemos afirmar que Evron Cooper é o culpado pelo crime ou tem alguma ligação com ele, mas muitos acreditam que ele tenha sim alguma ligação ou no mínimo sabe de algo a respeito do crime. Suas ligações existentes atrás do garoto quando ele estava na Europa, depois sua conversa particular com ele, do qual o menino não quis contar para o pai do que se tratava, e ainda sua atitude de não querer cooperar com as autoridades fazem dele alguém muito suspeito. A teoria mais aceita por quem conhece o caso é a de que o pobre Ryan West estava sofrendo algum tipo de violência por alguém que trabalhava na administração da escola. Ele, inclusive, teria sido colocado em um quarto sozinho para que essa pessoa pudesse ir lá visitá-lo, o que seria impossível se ele tivesse um colega de quarto igual aos demais alunos. Lembrando que meses antes do crime, o garoto ligou para o pai chorando e disse que queria voltar para casa, algo que o próprio Anton, pai da vítima, estranhou, pois o filho gostava da escola e era um garoto alegre, como eu já mencionei. Se de fato Ryan estivesse sofrendo violência, ele ligou para o pai na esperança de ser tirado da escola, e o responsável por isso tirou a vida dele, pois tinha medo de que o garoto contasse tudo para a família. O prédio onde ficava o dormitório de Ryan West foi demolido após a repercussão do caso. A escola em que ele estudava permaneceu funcionando normalmente e ainda é vista como uma das melhores escolas da comunidade judaica ortodoxa. O caso de Ryan West é considerado um grande mistério e, apesar de todos os avanços na tecnologia forense, ele continua sem solução até os dias de hoje. E você, acha que de fato Evron Cooper tem alguma ligação com o crime? Qual a sua teoria sobre esse caso? Deixa aqui nos comentários para mim. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.